Volto aqui com vocês. Bom, conforme eu vinha falando, então, no processo de planejamento, quando eu vou definir as fontes, eu posso definir por fontes internas e externas. Em ambas as fontes, eu vou ter vantagens e desvantagens. Quando a gente se remete à força de vendas, externas, desculpa, fontes externas, elas são formadas, obviamente, por profissionais que estão fora da empresa, né? E aí a gente busca captar essas pessoas no mercado de trabalho. E elas permitem que a empresa renove aquele status quo dela. Ou seja, se por um lado é bom o recrutamento através de fontes internas, né? Por outro lado, a empresa corre um risco de estagnação de conhecimento, né? Porque também os profissionais que estão em outras empresas, eles tendem a trazer uma renovação de conhecimento para dentro da organização. Então, por isso que eu disse para vocês anteriormente que ambas as fontes são interessantes e tudo depende muito do estágio que a empresa se encontra, ok? Novamente, vantagens da fontes externas, então, de recrutar através de fontes externas, está na renovação, na oxigenação dos recursos, né, dentro da empresa, por quê? Porque vai trazer conhecimento de fora para dentro da organização. E enquanto desvantagem, o processo obviamente se torna mais lento, ele aumenta o custo de recrutamento, aumenta o tempo de treinamento e integração, porque a pessoa, além de ter que conhecer a empresa, a se adaptar à cultura dela, ela precisa também conhecer todos os processos e procedimentos relativos à sua função, né, a sua nova função dentro da empresa. E, como tudo na vida, ela acaba também impactando na diminuição da lealdade, da motivação, da satisfação dos funcionários da empresa. Né? Por quê? Porque aquela tradicional questionamento, né? Por que trouxeram um candidato de fora, né, ao invés de recrutar empregados, funcionários que já estão dentro da organização. Mas esse é um dilema que as organizações convivem diariamente, elas têm que saber lidar. Ok, pessoal? Bom, a partir disso, então, a gente entra na próxima etapa do planejamento, que é fazer a triagem. Aqui eu gostaria de dar um destaque para vocês que a triagem não é ainda o processo de selecionar, de escolher, mas sim o processo de separar. Por quê? Porque é muito comum que num processo de recrutamento, onde se publica a necessidade de candidatos para atender uma vaga, você receba dezenas, centenas, em alguns casos até milhares de currículos. Então, é necessário que exista um processo de triagem. E essa triagem, ela se dá principalmente através daquele documento que vocês conhecem como chá, que é onde eu descrevo no perfil de cargo todos os conhecimentos, habilidades, né, que eu espero que esse candidato tenha. Então, conhecimentos e habilidades eu consigo identificar através de um currículo. E o processo de triagem é justamente isso, fazer essa separação de quem atende esses conhecimentos e essas habilidades que são esperadas para poder desempenhar o cargo e de quem não atende. Certo? Feito isso, gente, a gente entra de fato, então, no processo de seleção, né? Fiz o recrutamento, levantei, né, os candidatos, fiz a triagem dos que mais se adequam ao meu perfil de cargo, eu parto para o processo de seleção. Então, enquanto no processo de recrutamento eu buscava fazer a coleta, né, de pessoas que pudessem trabalhar dentro da minha organização, no processo de seleção, eu vou partir para um processo de classificar e escolher quais são as pessoas mais adequadas e que atendem às necessidades do meu cargo, do perfil que eu delineei, né, e que descrevi lá através do chá. Certo? Para isso, gente, normalmente a gente compara o perfil de cargo, então, do candidato, né, com o perfil de cargo. Desculpa, a gente compara o perfil de cargo com o currículo do candidato e a gente utiliza técnicas para poder, que nos ajudem, né, para poder selecionar. Então eu trouxe para vocês aqui 4 técnicas, que começa desde a entrevista técnica até teste de aptidão e inteligência, teste de personalidade e técnicas de simulação. Isso não quer dizer que todas as empresas precisam utilizar todas essas técnicas, né? Mas como eu sempre digo, mais de uma sempre é interessante para poder qualificar o processo de seleção. Bom, o que é entrevista, gente? A entrevista técnica é aquele momento de conversar, né? De conversar com o candidato. Eu costumo sempre trazer que ela pode se dar de duas formas. Uma é a não diretiva, que ela não possui um roteiro estruturado, e a outra é diretiva, ou seja, que eu preparei um roteiro de conversa, de entrevista. Minha sugestão para vocês, depois de ter participado de vários processos de seleção, pessoal, e de entrevista com candidatos, né?
Quando eu estou há um bom tempo na empresa e domino, né, o que eu faço e conheço as funções daquele perfil de cargo que eu estou contratando, vocês até podem se arriscar a fazer um processo de entrevista não diretiva, ou seja, o roteiro está ali mentalizado na cabeça de vocês. Mas, se vocês não têm essa confiança, não têm todo esse conhecimento, eu sugiro que utilizem realmente a entrevista técnica e diretiva, ou seja, preparem um roteiro. E esse roteiro, normalmente, eu oriento em 4 pontos de investigação, que são esses que eu estou trazendo para vocês aqui. Então, um primeiro momento, um momento de investigação profissional, ou seja, eu vou buscar identificar toda a experiência profissional que esse candidato tem, né? E vou conversar com ele sobre as experiências e as empresas que ele trabalhou e as funções e responsabilidades que ele desenvolveu. A partir disso, eu posso conduzir esse processo de conversa, de entrevista, para investigar qual é a vivência educacional que ele tem, então áreas de formação, de especialização, né, o que ele mais gostou nesse processo de formação, quais são as principais facilidades dele, etc. Depois eu busco identificar, sim, um pouquinho do lado pessoal, né, desse candidato, ou seja, casado, solteiro, tem filhos, mora sozinho, mora com os pais, mora com a família, tem casa própria. Então, tudo que eu possa ter um conhecimento um pouquinho maior sobre esse candidato e depois, por fim, entender as expectativas deles, que pode ser desde expectativas salariais, né, que ele espera, expectativas de crescimento que ele tem na empresa e até mesmo uma coisa que eu costumo muito fazer, que é perguntar assim, o que motiva ele a estar vindo trabalhar na minha empresa, né? Então, que expectativas ele tem? Então, dica aqui para vocês, esses 4 momentos de investigação que vocês podem utilizar num processo de entrevista durante a seleção de um candidato. Quando a gente se remete a testes de aptidão e inteligência, gente, aqui a lógica eu preciso identificar, né, dentro do lado que eu botei de habilidades, principalmente no perfil de cargo do meu candidato, se ele realmente tem essas habilidades. E aí eu vou buscar, então, identificar as capacitações que o candidato tem, quais são as maiores facilidades e maiores dificuldades que ele tem, quais são as habilidades que ele costuma ter com maior força no perfil dele, se é verbal, se é de raciocínio, se é de socialização, ou ambas, né? Por quê? Por que isso é importante, gente? Porque eu preciso, de acordo com o meu cargo, né? Se for um cargo de vendedor, eu preciso que ele tenha uma habilidade social e verbal muito grande, né? E o raciocínio? Bom, se a venda for muito técnica e exigir muitos cálculos, eu preciso também que ele tenha uma habilidade de raciocínio rápido, né? Então, esses vários tipos de habilidades, com esses vários tipos de capacidade, é o que a gente busca realizar através dos testes de aptidão e inteligência, certo? Uma terceira técnica são os testes de personalidade. Eu acredito que a maioria de vocês já deve ter feito em algum processo de seleção. Normalmente existem 3 tipos. Então, nós temos testes projetivos, que a gente chama de HTP. Então, o que é o HTP, que é o House Tree Person? Aqueles testes que projetam a personalidade de vocês através de um desenho. E, normalmente, isso é coordenado por psicólogos, né, gente? E normalmente o psicólogo vai solicitar para vocês que vocês façam um desenho, e esse desenho é de uma árvore, ou de uma casa, ou de uma pessoa, ou de ambos os 3. Certo? E por ali eles foram capacitados para poder analisar os traços de personalidade que a gente possui. Um outro teste são os testes expressivos, os famosos PMK, ou seja, psicodiagnóstico miocinético. Para simplificar esse nome, gente, é o famoso teste, aquele que a gente conhece por psicotécnico. Então, a maioria de vocês deve ter feito quando fez a carteira de motorista, né? Então, é um teste utilizado para poder ver como é que o candidato atua, né? Tem essa desenvoltura nesses testes. E os testes involuntários são aqueles voltados para aspectos ligados, gente, à motivação, frustração e interesse. Então, aí são outros testes aplicados por psicólogos que buscam identificar quais são os principais fatores que nos interessam, que nos motivam ou até mesmo que nos frustram. Tudo isso para identificar o perfil, né, de personalidade que a gente possui. E, por fim, gente, a técnica de simulação, né, que são também conhecidas como técnicas teatrais, né, que a gente busca entender a reação dos candidatos em determinadas situações.
existe um termo em inglês que eu estou trazendo para vocês aqui, que é também chamado como role playing, ou seja, é uma técnica que ela usa a psicodramaturgia para poder desenvolver essa avaliação técnica dos candidatos. E aí, uma coisa importante, né, que a avaliação, né, dessa técnica, ou seja, a interpretação desse resultado, ela se dá por um terapeuta ou um psicodramaturgo. Certo, pessoal? Eu vou deixar para vocês aqui um vídeo, porque não vai ficar pesado se eu gravar aqui para vocês. Vou deixar um vídeo aqui para vocês clicarem e vocês poderem acessar um link, né, para assistirem um exemplo de uma técnica de simulação, que é o caso Heineken aqui, que eu não sei se vocês já viram, mas eu vou deixar para vocês. Ok, pessoal? Então, era isso que eu tinha para nosso encontro de hoje. Espero que espero que eu tenha ajudado a vocês a entender um pouco mais o conteúdo de hoje. Se tiverem dúvidas, por favor, me contatem. E não deixem, gente, de responder. Vou deixar para vocês, como sempre, uma atividade EAD, que vai ter os exercícios, né? Então, sobre os capítulos agora 7 e 8, se eu não me engano, né? 7 e 8, e também sobre a aula de processo de vendas. Então, vou deixar um exercício para vocês fazerem. Lembrando que esse exercício vale tanto pontos, né, para o somatório final aí da média da disciplina, como também a presença dessa nossa sexta aula. Tá bom, gente? Agradeço a atenção de todos aí e desejo que vocês se encontrem aí sempre bem. Tá bom? Um abração, até a próxima.